Olá, meu nome é Davi Jorge e esse é o Trips Invicto. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 13. Sob o frio da Toscana. Como parte de um acordo feito entre a Fiorentina e o Corinthians, durante a contratação de Sócrates, o time do Parque São Jorge chegou a Florença para a disputa de um amistoso contra o time local. Vladimir e Zenon não traziam boas notícias. A democracia corintiana estava com os dias contados. Durante uma reunião do CORE, Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, conselheiros liderados por Romeu Tuma, superintendente da Polícia Federal de São Paulo, e pelo industrial Nildo Mazzini, ex-vice-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, exigiram mais uma vez a renúncia do presidente Valdemar Pires e do vice-presidente de futebol, Adilson Monteiro Alves. Tuma pedira a palavra no fim da reunião. Essas lideranças têm imitadores que podem causar problemas psicossociais, porque os homens em grupo perdem sua individualidade. Se um líder desses sai à rua com uma arma na mão, o povo vai atrás. Sócrates já foi para a Itália. Ou outro, Adilson Monteiro Alves, nós temos que derrubar. O pronunciamento de Tuma, um personagem identificado com o autoritarismo, com amplos serviços prestados ao regime militar, não surpreendeu os cardeais da democracia corintiana. O discurso era conhecido. O vice-presidente de patrimônio do Corinthians, Bernardo Goldfarb, já havia denunciado logo após a saída de Sócrates a ligação da democracia corintiana com partidos de esquerda, principalmente o PT. O que preocupava Adilson Monteiro Alves era a adesão de alguns jogadores, como Birubiru, ídolo da torcida, às teses de Goldfarb e Tuma. O volante assinou um artigo na revista Placar afirmando que o modelo jamais funcionaria, que servia assim como instrumento político e que devia ser extinto. Os antigos inimigos da democracia corintiana aproveitaram o momento para protestar. Era o caso do veterano técnico Rubens Minelli, na época dirigindo o Atlético Mineiro. Esse regime, pelo que conversei com vários jogadores que estão aí ou saíram de lá, era uma democracia de quatro: Vladimir, Adilson Monteiro Alves, Casagrande e Sócrates. Um regime que só valia o que interessava a eles. Ora, isso não é uma democracia. Matéria da Placar de 8 de junho de 1984. O ex-técnico do Corinthians, Jorge Vieira, também partiu para o ataque. Demitido do clube após a queda de braço com os líderes do time, às vésperas da excursão à Jamaica, o treinador endossou as críticas de Minelli, afirmando que as decisões ficavam restritas a um pequeno grupo de jogadores e que Casagrande se recusara a treinar por causa de uma chuva. O alvo, porém, era mesmo Sócrates. Vieira acusou o jogador de fazer a cabeça dos outros atletas e de beber demais, na véspera de jogos importantes, como na partida da semifinal contra o Fluminense, no Rio, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1984. Vivendo uma boa fase, Casagrande, emprestado pelo Corinthians ao São Paulo até o fim de 1984, não quis saber de polêmica. Já Sócrates, da Itália, rebateu imediatamente o ex-treinador, confirmando que havia bebido sim antes do jogo contra o Fluminense, inclusive acompanhado do próprio Jorge Vieira e da mulher dele, e que Casagrande acertara em não participar do treino num gramado encharcado pela chuva. De nada adiantou o apoio de personalidades como Oscar Niemeyer, Ruth Escobar e Jorge Amado, entrevistadas pela revista Placar, pedindo a manutenção da democracia corintiana. Adilson Monteiro Alves, candidato à sucessão de Valdemar Pires, já não era considerado favorito na eleição para presidente do clube, marcada para abril do ano seguinte. E Sócrates seguia infeliz na Itália. A família Pontello, que no início compraria briga com a imprensa italiana defendendo de pesadas críticas, o prestigiado jornal esportivo Corriere dello Sport publicaram um artigo classificando a contratação do ex-corintiano como a maior
Coglionata, babaquice do ano. Perder a paciência com o brasileiro. Sócrates não seguia as normas disciplinares do clube, das mais rígidas, como o uso obrigatório de paletó e gravata nas viagens do elenco, as mais elementares, como a proibição de fumar dentro do ônibus. Mas a gota d'água teria ocorrido dias antes do jogo entre a Fiorentina e o Anderlecht, da Bélgica, no início de novembro, quando Sócrates, numa entrevista coletiva, incitado pelos jornalistas italianos, cumpriu a promessa de dizer sempre o que pensava. E o seu modo de pensar jamais seria o mesmo de um conde italiano, ou de um grande empreiteiro, ou de um político da democracia cristã. Sócrates começou falando apenas de futebol, criticou duramente o esquema tático do técnico Giancarlo De Sisti e passara a colocá-lo jogando mais à frente entre os zagueiros adversários, reclamou da falta de união entre os jogadores e deu o seu diagnóstico sobre o futuro do time na temporada. O mau futebol apresentado e os problemas internos eliminariam a Fiorentina da disputa pelo título italiano e da Copa da UEFA. Um correspondente do Jornal do Brasil, sediado em Florença, quis saber se o brasileiro já tinha feito amizade com algum integrante da família Pontello. Sócrates repetiu o que havia dito em outras ocasiões, o que chamava de verdade simples, quase banal, a de que era bem tratado por eles, que são gente cordial e até simpática, mas que isso não me dava o direito de incluir-me entre os seus amigos. Mesmo porque é muito difícil criar uma amizade entre um homem do povo e uma família de nobres. Matéria do Jornal do Brasil, de 6 de novembro de 1984. Enfurecido, o presidente do clube, Ranieri Pontello, pediu pela imprensa para Sócrates jogar mais e falar menos. Não é, mas ele nem falou nada demais. Ele falou a real. O clima azedou de vez. Dentro e fora do campo, o brasileiro, que já tinha dificuldades de relacionamento com boa parte do elenco da Fiorentina, inclusive com o capitão do time, Daniel Passarella, fizera, a pedido da diretoria, um esforço sobre-humano para engolir Sócrates. Passou a ser boicotado também dentro das quatro linhas. Só recebia a bola quando era a única e inevitável opção de passe. Giancarlo Antonioni, um dos únicos defensores do brasileiro, continuava fora, se recuperando de uma fratura, e desafetos como o atacante Geraldo Pesce, ganhavam força dentro do elenco. Sócrates brincara com os amigos dizendo que, em 20 jogos, não havia recebido um só passe de Pesce, a quem apelidara, por causa da baixa estatura do atacante italiano, de Leãozinho, uma homenagem ao goleiro Leão, o querido colega da democracia corintiana. O mau desempenho da equipe na temporada e a falta de habilidade para contornar os problemas de relacionamento entre os jogadores custaram o emprego para De Sisti, o técnico bonachão. No seu lugar entrou, em novembro, o linha dura e experiente Ferruccio Valcareggi, ex-jogador da Fiorentina nos anos 1940 e ex-treinador da seleção italiana de 1966 a 1974. Ele dirigira a Squadra Azzurra na derrota por 4-1 para o Brasil na final da Copa de 70 no México. O novo treinador promoveu algumas mudanças táticas, entre elas o recuo de Sócrates no meio de campo, o que não foi suficiente para animar o brasileiro. Valcareggi, de 65 anos, era um treinador à moda antiga. Logo na sua chegada, ao ser questionado por um repórter sobre qual seria a importância de Sócrates na nova fase da equipe, Valcareggi ironizou: "Precisamos de um jogador que corra e não que pense." A equipe de Valcareggi alternou bons e maus momentos no final do primeiro turno. Sócrates parecia mais à vontade no meio de campo, sem a obrigação de marcar ou de chegar mais à frente. Não tinha disposição física para desempenhar a função exigida por De Sisti, a de centroavante enfiado entre os grandalhões e fortes zagueiros italianos. A família Pontello esperava que Sócrates, jogando livre no meio de campo, mais ambientado a Florença, justificasse enfim a fortuna paga pelo seu passe.
e que esquecesse um pouco as diferenças políticas entre ele e a direção do clube, as divergências com o Heraldo Pesce e se preocupasse apenas em jogar bola. A Fiorentina caminhava para o fim do primeiro turno do campeonato italiano numa incômoda posição intermediária. O líder era o surpreendente e modesto Verona, do vigoroso atacante alemão Hans-Peter Briegel, um ex-atleta de pentatlo que, pela força física, estava pronto para encarar o inverno mais rigoroso da Itália dos últimos 100 anos. Em janeiro de 1985, o país batera todos os recordes de temperatura negativa. Roma chegara aos 14 negativos e Florença aos 23 abaixo de zero. Foi uma Florença coberta de neve que Sócrates encontrou quando retornou de férias, vindo da calorenta Ribeirão Preto. Ele não queria estar ali. Várias partidas foram adiadas por causa do excesso de neve nos campos. A Federação Italiana cogitou a paralisação do campeonato. O próprio Sócrates não conseguiu ir ao clube nos primeiros dias. O único acesso da sua casa para o trabalho ficou coberto de gelo. A Fiorentina teve que enviar um carro equipado com correntes nas rodas para levá-lo ao treino de reapresentação. Não que o brasileiro estivesse ansioso para sair de casa. Se dependesse de Sócrates, ele passaria o inverno bebendo um bom Chianti com os vizinhos. Voltar à rotina dos treinos, sob condições desumanas, obrigado a conviver com a indiferença da maioria dos companheiros e o autoritarismo do técnico, era um fardo que Sócrates não suportaria por muito tempo. No dia 19 de janeiro, a Fiorentina enfrentaria em casa o Napoli, a última partida do primeiro turno. Os napolitanos contavam com o talento de Diego Maradona, contratado após a frustrada tentativa de levar Sócrates, e a raça de Daniel Bertoni, ele mesmo, o argentino dispensado pelo time de Florença depois da chegada do brasileiro. A Fiorentina, apesar da campanha irregular, não perdia no estádio Comunale havia 2 anos. O Napoli, por sua vez, ainda não vencera fora de casa na temporada. Os jornais haviam deixado um pouco de pegar no pé do Sócrates. Não era uma trégua, e sim uma mudança de alvo. O assunto da semana era o caso escandaloso entre Maradona, casado na época, e a atriz e bailarina americana Heather Parisi. Parte da imprensa sustentava a tese de que o romance não passava de um golpe publicitário para promover um filme que ambos fariam juntos. Maradona parecia não se importar com o que diziam os jornais italianos. Nem a nevasca que caíra 2 horas antes da partida foi o suficiente para frear o ímpeto do craque argentino, que começava a mostrar o futebol que levaria o time do Napoli ao inédito título italiano na temporada 1985-1986. Depois de um primeiro tempo equilibrado, com Sócrates se arrastando num campo coberto pela neve, os napolitanos partiram para o ataque. Aos 3 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu um lançamento longo de Bertoni, matou a bola no peito e de sem pulo abriu o placar para o Napoli. Valcareggi sacou Sócrates, a quarta substituição em 15 rodadas, para colocar o veterano atacante Paolo Pulici, famoso pela raça e força física. Não adiantou, a Fiorentina perdeu o primeiro jogo em casa no campeonato e os jogadores tiveram que deixar o estádio sob um bombardeio de bolas de neve. Os xingamentos eram na maioria direcionados a Sócrates, que passara em menos de 6 meses de o calcanhar que a bola pediu a Deus a Buffone, bobo da corte do time. A direção da Fiorentina, que tinha imaginado enquadrar Sócrates assim que ele voltasse das férias no Brasil, deparou-se com um jogador ainda mais insatisfeito com o dia a dia no clube. O brasileiro passara a participar ativamente de reuniões e encontros organizados por forças progressistas da região, todos adversários políticos do conde Flávio Pontello. Sócrates faltara, inclusive, à festa de fim de ano promovida pela diretoria do clube e que contava com a presença em peso da oligarquia da cidade. Ele preferiu prestigiar o congresso do Partido Comunista Italiano em Bolonha.
A imprensa adorou. Sócrates na reunião do PCI. Estamparam os jornais. Mas nada provocou mais polêmica do que a entrevista que Sócrates concedeu ao Lunita, ou Lunità, tradicional órgão do Partido Comunista Italiano. Fundado em 1924 pelo marxista Antonio Gramsci e que se autodenominava o Jornal dos Trabalhadores e Camponeses da Itália. O L'Unità já não tinha a mesma força do passado, mas ainda incomodava. No ano anterior, havia publicado uma série de reportagens revelando o elo de Vincenzo Scotti, uma das forças políticas da democracia cristã, na época prefeito da cidade de Nápoles, com a máfia de Camorra. Scotti era ligado politicamente a Pontello, que era chefe de Sócrates, que no dia 22 de janeiro de 1985 apareceu na capa do jornal comunista. Sócrates não se furtou a falar apenas de política brasileira. Começou comemorando a eleição de Tancredo Neves à presidência em 15 de janeiro, o político do PMDB vencera no colégio eleitoral o candidato do PDS, Paulo Maluf. Não é o homem da mudança radical, mas o da transição democrática. Mas logo discorreu sobre a sua simpatia pelo PCI e a repulsa às forças conservadoras italianas. Não citou nominalmente ninguém da família Pontello, mas nem precisava. O recado estava dado. Os italianos têm uma visão muito egocêntrica do mundo e é difícil entender uma realidade totalmente diversa como a do Brasil ou a do terceiro mundo. As temperaturas subiram na Itália e o futebol de Sócrates também. O experiente Valcarede conseguiu acertar o meio de campo e o brasileiro fez bons jogos. Contra o Bari, pela Copa da Itália, distribuiu passes e lançamentos com elegância e ainda marcou um golaço na vitória por 4-0, arrancando do meio de campo e chutando de fora da área, no ângulo. Sócrates também começava a se adaptar melhor ao futebol europeu. Anos depois, em entrevista ao jornal Tribuna da Imprensa, já de volta ao país, o ex-corintiano explicou o porquê demorou para assimilar a correria dos italianos. Lá na Itália, os caras jogavam esquisito. Quando o meio-campista pega a bola, os dois centroavantes, que eles chamam de puntas, saem na disparada em direção à área, de costas para a bola. Eu não lançava, ficava achando que a bola ia bater na cabeça deles, que aquela correria maluca não tinha o menor sentido. Começaram a me cobrar. Lança, lança. Levei alguns meses para compreender que o jogo era aquele, que é assim que eles aprenderam a jogar, que fazem isso desde criancinhas. Quando eu comecei a lançar para os caras que corriam de costas para mim, não é que os gols começaram a aparecer? Tribuna da Imprensa, 19 de fevereiro de 1987. A direção da Fiorentina, satisfeita com a evolução repentina do jogador, recusou a proposta do empresário Juan Figuer, que se oferecera para intermediar a troca de Sócrates pelo jovem volante Dunga do Corinthians. O bom futebol não se devia apenas ao acerto tático do treinador Valcarede e à adaptação do brasileiro ao estilo de jogo dos europeus. O brasileiro aumentara o seu círculo de amizades na Itália, aproximando-se de professores da Universidade de Florença, quase todos críticos históricos da democracia cristã. Sócrates aproveitou o Carnaval de Florença, que coincidira com a data em que completou 31 anos, dia 19 de fevereiro, para promover um churrasco em sua bela casa em Gracina. Seriam 2 regabofes, o primeiro dia 18, uma segunda-feira, só com a presença de jogadores brasileiros que atuavam na Itália, e o segundo no dia seguinte com os companheiros da Fiorentina. No início, a ideia era apenas convidar os italianos, mas Sócrates encontrara Zico Júnior e companhia durante um jantar organizado pela comitiva do presidente Tancredo Neves, em sua primeira viagem internacional após a eleição, no Hotel Excelsior, em Roma. Carnaval sem brasileiro, Magrão? Questionara, indignado, Zico, ao saber que Sócrates pretendia fazer um churrasco para homenagear os companheiros de time. Ali mesmo foi acertado que a festa duraria 2 dias. O primeiro só com a presença dos brasileiros, Zico daria um jeito
e de conseguir algumas garrafas de cachaça para a caipirinha. E Júnior prometera não esquecer o pandeiro. O anfitrião achou ótimo. Para, a, se- para o segundo dia, Sócrates convidara todo o elenco da Fiorentina, inclusive a comissão técnica. Valcarede recusou prontamente o convite, ao menos quando festejam os jogadores têm o direito de não me aturar. Mas quase todos os jogadores confirmaram presença. Até mesmo o desafeto Heraldo Leãozinho Pesce. Sócrates sempre levou as festas a sério. Mandou encomendar 200 litros de cerveja à la Spina para os conterrâneos e dezenas de garrafas do vinho Chianti para os italianos. O churrasco ficaria por conta do gaúcho Dércio, há 8 anos morando em Florença, e se tornara um dos maiores amigos de Sócrates. A trilha sonora seria a mesma para os 2 dias. Durante a semana, Magrão gravara 5 fitas com sambas cantados por Bete Carvalho, João Nogueira, Dona Ivone Lara e Gilberto Gil. E elegeu como o hino da casa o seu samba favorito, Vai Passar, de Chico Buarque. E os brasileiros chegaram com as respectivas mulheres. Zico e Edinho, vindos de Udine, Júnior de Turim, Toninho Cerezo de Roma e Pedrinho Vicensotti da Catânia. Júnior assumiu o pandeiro, Zico o tamborim, Sócrates o chocalho e Cerezo caprichou na caipirinha. Zico também estava insatisfeito com a direção de seu clube. Dizia que não via a hora de voltar ao Flamengo. Já Sócrates descartara completamente o retorno ao Corinthians. Ele soubera que Adilson Monteiro Alves tinha poucas chances de vencer a eleição para presidente do clube, marcada para o mês seguinte, mas falou-se pouco sobre futebol e política. O churrasco só terminou na manhã seguinte, ao som de frevo, com todos os convidados chapados com o aditivo providenciado pelo anfitrião José Trajano conta. Eu nunca vi um carnaval como aquele. O Sócrates decidiu botar para quebrar. Como não tinha lança-perfume, improvisou. Conseguiu com o amigo dele, cabeleireiro, um monte de tubos de laque. E bastava alguém chegar para ele molhar o laque num lenço e colocar no nariz do convidado. Como havia laques de todas as cores, o Zico ficou com o nariz vermelho, o Júnior com o nariz amarelo, o Cerezo com o nariz verde. Todos doidões, cantando e dançando até de madrugada. Aquela festa fez um bem danado ao Magrão e aos amigos que também jogavam na Itália. O Sócrates proibiu a entrada de jornalistas italianos e dos correspondentes brasileiros, que ficaram a noite inteira no portão da casa tentando pegar alguma coisa. Eu era o único jornalista ali dentro, fiz até uma matéria para placar, mas é claro que não contei tudo o que aconteceu naquela noite. Sócrates tirou um cochilo de 30 minutos e se preparou para receber os convidados da terça-feira. Um a um foram chegando os italianos, o goleiro Giovanni Galli, o zagueiro Claudio Gentili, o volante Gabriele Oriali, o meia Giancarlo Antonioni e finalmente Heraldo Pesce e Daniel Passarella. O lateral Júnior, que ainda não tinha ido embora, presenciou uma cena inesquecível. O anfitrião recebendo os engomados italianos com uma tesoura de jardinagem nas mãos. Júnior conta. Eu já sabia que em festa organizada por Magrão é proibido entrar de gravata. Era contra os seus princípios. Eu achei que ele abriria uma exceção aos italianos, sempre elegantes, com seus ternos e gravatas de grife. Faz parte da cultura deles, mas o Magrão não quis nem saber. Foi para a porta de casa com uma tesoura enorme e bastava o italiano entrar para ele cortar a gravata pela metade, sem a menor cerimônia. Quando chegou o Passarella, foi aquele silêncio. Era o Daniel Passarella, líder da Fiorentina, capitão da seleção argentina. Um cara de personalidade forte, de difícil trato. Sócrates não teve dúvida, picotou a gravata do homem inteirinha. O Passarella ficou sorrindo amarelo, não sabia o que dizer, e a gente se esborrachando de rir. A alegria de Sócrates durou apenas um carnaval. A Fiorentina voltou a jogar mal, o brasileiro seguia com dificuldades para se entender com alguns jogadores, nem o sambão contribuíra para quebrar o gelo entre
entre ele e Heraldo Pesce. As notícias vindas do Brasil também não eram boas. Tancredo Neves, após mais de um mês internado em estado grave, morre no dia 21 de abril, 3 meses depois de ser eleito como primeiro presidente civil pós-ditadura. Com a doença de Tancredo Neves, Sarney tomou posse interinamente como presidente da República em 15 de março de 1985 e, em definitivo, em 22 de abril. Vítima de infecção generalizada, provocando uma enorme comoção no país. A morte de Tancredo também abalou profundamente Sócrates, que tivera ótima impressão dele durante o jantar com o político mineiro e outros jogadores brasileiros em fevereiro, no Hotel Excelsior, em Roma. Falamos de política e das dificuldades para formar um novo governo, havia dito Sócrates, logo depois do jantar, ao jornal Correio Brasiliense. Dificuldade para governar teria o vice, José Sarney, político historicamente ligado à Arena, o partido de sustentação à ditadura, que, assim como toda a população brasileira, também se surpreendera com a inesperada morte de seu presidente. Em São Paulo, outra cria da Arena também subia ao poder, Roberto Páscoa, acabara de vencer a eleição para a presidência do Corinthians, derrotando o sociólogo Adilson Monteiro Alves. Para completar, Sócrates soubera que o novo técnico da seleção brasileira, Evaristo de Macedo, não o convocara para uma série de amistosos. E não era só por causa do seu instável futebol apresentado na Itália, mas sim por tudo que o jogador da Fiorentina simbolizava na época. Ele é um líder negativo, justificava Evaristo. Era só o início de um ano terrível para Sócrates.